Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Talk About Wine. Desta vez vamos falar com a Maria João de Almeida, uma jornalista da nossa praça que se tem especializado e tem trabalhado muito a área do enoturismo, inclusive na publicação de livros. E por isso vamos aproveitar também para passar aqui uma ideia transversal do que é que tem sido o enoturismo em Portugal e obviamente com as especificidades do Douro. Olá Maria João, boa tarde, bem-vinda. Olá Paulo, obrigadíssima, é um prazer. Obrigado também por teres aceito o convite. Eu acho que o mais fácil é começar pelo princípio, que é neste momento vocês têm uma associação de enoturismo e eu se calhar perguntava-te o que é e porquê é que surgiu a necessidade de o fazer. Exato, obrigada mais uma vez, Paulo. Esta associação nasceu, a ideia de fazer a associação já nasceu há muitos anos, porque ao longo da minha carreira, tanto no vinho como nesta área do enoturismo, eu senti uma necessidade de obter várias respostas através de números que não existiam. E percebi que existiam várias lacunas num setor que oficialmente não existe. Ou seja, toda a gente fala nele, mas se tu, por exemplo, falares sobre o setor do vinho ou do setor do turismo, tu tens números onde te sustentas. E aqui no enoturismo, na verdade, não existe uma informação sólida e válida sobre o setor. Fora isso, por exemplo, existem questões legais que podem ajudar a organizar o setor, como por exemplo a existência de uma CAI ou de um código IRS para empresas ou profissionais que queiram trabalhar no enoturismo e que não têm. Quando as pessoas são contratadas é sempre prestação de serviços ou noutra categoria qualquer. Portanto, há muita coisa que precisa ser regulamentada para podermos ajudar nesta área. Se calhar o primeiro desafio é precisamente esse, é a fusão filosófica entre a enologia ou a vitivinicultura e o turismo, porque de alguma forma sempre percebemos, embora não só agora tivemos um crescimento do turismo recentemente, mas sempre percebemos que o vinho acaba por ter uma componente turística, mas estas duas valências nunca se cruzaram muito, quer dizer, nunca percebemos muito bem. Os enólogos não querem receber pessoas, os enólogos, as pessoas, não querem receber, e muitas vezes faltam valências na área do turismo integradas dentro do projeto de vitivinicultura que uma empresa tenha, não é? E isto não está bem integrado ainda. Ou está a melhorar, nos tempos, mas ainda não está. Sim, porque supostamente não é a função dos enólogos receber essas pessoas. Os enólogos podem estar presentes e acho fantástico estarem presentes, mas não é a função deles. Nós temos que ter uma profissionalização no setor que permita, por exemplo, às pessoas, por exemplo, que são formadas em turismo, ter algumas aulas sobre vinho, também para poderem saber as técnicas de prova, saberem a importância que as técnicas vitivinícolas têm na produção de vinho, a importância dos equipamentos na adega, a importância da formação dos enólogos, que hoje em dia têm outra formação completamente melhor e mais preparada do que no passado. Portanto, tudo isto é uma contextualização do vinho que tem que ser transportada para a área do turismo. E muitas vezes é isso que falta, é essa profissionalização que muitas vezes não existe. Essa fusão tem que ser feita de uma maneira global e pormenorizada e profissionalizada. Tem que haver maior profissionalismo, não é? Isso é fundamental. O agente económico tem que assumir que há duas unidades de negócio dentro da empresa. Uma vitivinicultura e uma turismo, que elas têm que se interligar, mas é como termos uma grande empresa que tem a produção, o marketing, as vendas, a distribuição, e aqui também é preciso assumir o turismo como uma unidade de negócio que tem que ter projetos e planos, não é só uma brincadeira que os tipos de enologia fazem para receber pessoas, não é? Obviamente, existe O Instagram quer ver as garrafas.
Pois, aí está aqui, peço desculpa que Está está ótimo, está ótimo. aqui a... Pronto, peço Estava a desculpa, dizer que não entretanto, pode ser visto, o enoturismo não pode ser visto apenas como uma brincadeira que o pessoal da enologia faz quando tem exato. tempo livre, não é? Bem, vamos lá ver. O enoturismo surgiu um pouco com a Revolução Vitivinícola, porque começaram com o aumento de qualidade dos vinhos, quando nós entramos na Comunidade Europeia e o aumento de qualidade dos vinhos e os novos investimentos que foram feitos nessa área naquela altura, as pessoas começaram a procurar mais os vinhos e as quintas onde eles eram produzidos e queriam conhecer as suas histórias. Eu recordo nos primeiros tempos em que comecei a estudar vinho na década de 90, que muitos produtores me diziam: isto é estranho, há pessoas que vêm bater à porta, pessoas que ainda não estavam sequer a pensar em enoturismo, e as pessoas, muitos estrangeiros, apareciam a querer conhecer as instalações. E, portanto, isto é uma coisa que tem a ver com o aumento de qualidade do turismo. E isso foi excelente também, para que as pessoas quisessem conhecer o interior do nosso país. Não é só Lisboa e Porto que contam, não é? É também as 14 regiões vitivinícolas que temos em Portugal e que têm ótimos exemplos em enoturismo atualmente e que são procuradas hoje em dia por todo tipo de turistas. E a verdade é que esse número de turistas, de enoturistas, tem vindo a crescer e cada vez mais são as pessoas que fazem viagens já a pensar no vinho. Sim, Há com aqueles aquele caturras, propósito. Com exato, aquele há aqueles propósito. caturras que é uma minoria e que, na verdade, como eu, que já E viajei eu. a vários países, exato, e tu também, e que a pessoa procura só viagens relacionadas com vinho. Aliás, já fizemos algumas juntos. É verdade. Portanto, esses são os caturras. Agora, existe uma globalidade de turistas que, sendo apreciadores de vinhos, no meio da sua viagem, vão em algum momento procurar estas adegas. Ou até, atualmente, nós por exemplo, falamos de enoturismo, mas estamos a esquecer muitas vezes também o enoturismo urbano que existe nas cidades. Existe enoturismo através dos wine bars, através de restaurantes que dão atenção especial ao vinho, os hotéis cada vez mais estão a dar atenção ao vinho e há hotéis dedicados ao vinho, há Uhum. empresas de lazer que fazem e promovem experiências ligadas ao vinho e tudo isto é enoturismo, não é? E cada vez mais está a ser valorizado exatamente pelo crescente interesse que os produtores, que os enoturistas têm em relação ao vinho e à produção de qualidade dos nossos vinhos. Portanto, isto tem, na verdade, de ser profissionalizado e organizado. A associação nasceu muito no sentido de tentar ajudar. Eu posso dizer, por exemplo, que houve um estudo da oferta e da procura do enoturismo em Portugal, que foi feito pelo Turismo de Portugal em 2014, e que para fazer vários artigos e vários trabalhos na altura, serviram-me de base para eu ter alguns números válidos para eu falar do setor do enoturismo e para saber quais eram as experiências que os enoturistas mais gostavam e saber o que é que se fazia e, enfim, serviu-me bastante para eu poder fazer um retrato. Entretanto, o ano passado, fui convidada para fazer um capítulo de um livro a nível internacional falando do enoturismo português e aqueles números já não me serviam Já porque não já estavam concordo. completamente desatualizados e não foram feitos mais nenhum estudos nesta área e eu tive que dizer ao editor do livro internacional que eu não tinha números e que eu tinha que basear a minha conversa e a minha percepção com conversas que tinha tido com alguns dos maiores produtores de vinho Pois, em com uma Portugal. perspectiva mais empírica e menos científica ou estatística. O que é que diziam? Exato. O que é que dizia esse estudo? Que havia mais oferta, havia mais procura do que oferta organizada? Podemos, Não, na podemos altura retirar ainda isso? está, Ou quer na dizer, altura nem isso? não, na altura já havia alguma coisa organizada, mas não tem nada a ver. Na altura aconteciam coisas que até já falámos muitas vezes, que era o caso, por exemplo, de como é que é possível um enoturismo, por exemplo, uma adega, estar fechado ao sábado ou ao domingo. Quer dizer, uma pessoa vai bater à porta, não é? E está lá a tal famosa frase, o volto já. Que o Vasco Avilés, que foi presidente da Vini Portugal, dizia com muita graça que era um estrangeiro amigo dele que dizia Voltoia, Voltoia. A adega tem lá a Voltoia. E ele não percebeu o que era Voltoia. E afinal era o Volto Já, a placa do Volto Já. Portanto, era isso que acontecia. Ainda havia muito Pois. pouca profissionalização.
e as pessoas não tinham uma noção de que, que o enoturismo é um negócio sustentável. A partir do momento em que os negócios nas adegas começaram a ser mais explorados, principalmente pelos produtores, pelos maiores produtores, começou-se a perceber que afinal o enoturismo poderia ser rentável e sustentável e poderia ser uma boa parte do negócio da adega. Eu sei de alguns produtores que fazem uma boa faturação nas suas lojas e com as suas visitas, mas é preciso ter alguma estrutura. E Claro. quando somos pequenos, não é? Quando estamos a falar de produtores mais pequenos, tem que se dinamizar um pouco mais e ser mais criativo, mas também tudo se consegue. Se houver uma profissionalização e se houver um pequeno investimento que seja com uma prova de vinhos criativa, com um passeio, com alguma experiência completamente inovadora, também conseguimos que os enoturismos sejam sustentáveis e rentáveis. E Portanto, mais é tudo uma rentáveis. questão, não é? Nós, os Isso leva-me portugueses, somos isso leva-me a tão... duas coisas. A primeira, eu acho que o Douro é um bocadinho um bom exemplo nessa perspectiva de que quando houve procura, a oferta apareceu. Ou seja, nos últimos 10 anos, a oferta enoturística do Douro, e ainda só estou a falar das provas de vinhos, visita à adega, vinha e provas de vinhos, porque houve muito mais gente a abrir, porque também houve muito mais turismo que precisava de fazer alguma coisa no Douro. O Douro também tem esta perspectiva que te pergunto um bocadinho mais à frente, que é um destino extremamente, quer dizer, não se vai fazer mais nada no Douro, no Alentejo ou em Lisboa ainda podes ir jogar golfe, não é? Mas no Douro não consegues ir jogar golfe. E em Lisboa podes fazer surf, como nos Vinhos Verdes, isto usando aqui uma relação de cruzamento de oferta turística, não é? Como tu estavas a dizer. O Douro é muito difícil, tu ou vais provar vinhos e tens aquela perspectiva enófila, ou então às vezes antes dizíamos não, dizia-se, não estou a personalizar, as mulheres dos xenófilos estão tramados, mas agora os maridos das xenófilas também, não é? Porque isto, o género já diluiu aqui nesta perspectiva. Exato, não te esqueças que as mulheres Mas vão há muito esta às perspectiva, não é? compras. A oferta criou-se porque a procura, já vou outra vez, É outra vez, a peço oferta desculpa. apareceu porque a procura estava lá, não é? E não propriamente o contrário. Qual é, isto é só uma realidade oriental ou uma realidade nacional? Não, isto é assim, eu acho que, na verdade, o Douro e o Alentejo, como sabes, o consumo a nível nacional de vinho, os portugueses consomem muito Alentejo e depois a nível internacional a região mais reconhecida é o Douro, como sabes isso e toda a gente sabe. Pronto, fora que o Douro é a região demarcada do mundo, tem esta paisagem incrível que também chama muita atenção, embora seja um território muito difícil para a pessoa se mover. Eu posso dizer que, apesar Pois de é. ir muitas vezes ao Douro, ainda há pouco vim de lá, e a verdade é que nós temos realmente que gostar muito do Douro e conhecer esta região fantástica e incrível, e vale a pena todos os caminhos tortuosos e as curvas e contracurvas que temos, mas a nível de território é um pouco mais complicado, obviamente, com o Alentejo, não é? Pronto, mas posso dizer que são as regiões portuguesas, tanto uma como a outra, onde existe não só maior oferta de enoturismo, como bons exemplos de enoturismo. Eu não estou a dizer que as outras regiões não tenham, mas na verdade o Douro conseguiu vencer o desafio de corresponder à procura, embora ainda possa e ainda tem um potencial enorme para Para se crescer, desenvolver. um, para se desenvolver. Eu acho que a construção de algumas pontes seria muito interessante para passar para a outra margem, ou de um serviço de helicópteros, não sei, qualquer coisa assim que permitisse a pessoa não fazer tanta curva e contra-curva. Mas, fora isso, acho que realmente existe um grande potencial no Douro para crescer, para se desenvolver. Já tem excelentes exemplos de enoturismo, alguns dos melhores do país, assim como o Alentejo também tem. Embora o Alentejo tenha uma maior oferta, sem dúvida que tem, mas são as duas regiões, sem dúvida, de maior oferta. Portanto, Sim. é normal que pela sua visibilidade, tanto a nível nacional como a nível internacional, que seja procurado pelos enoturistas, não só também nacionais como Sim. internacionais. Não me espanta nada. O Douro e o Alentejo, e se calhar também, quer dizer, todo Portugal tem uma questão do património, mas o Douro tem esse património menos explorado, diria eu. O património tangível, sei lá, a Catedral de Lamego, ou a Ponte do Canha,
que se calhar o Alentejo com Évora, quer dizer, acaba por haver aqui uma oferta, que era o que eu estava a falar, da oferta complementar ao enoturismo. Mas depois também há esta oferta complementar dentro de cada uma das casas, que eu acho que é um dos grandes desafios. Estávamos a falar há bocadinho, que eu estava a dizer na brincadeira, alegar para nós que temos o melhor vinho do mundo e umas vinhas únicas, é verdade na minha casa, mas também é verdade na tua, porque também tens os melhores vinhos do mundo e umas vinhas únicas. Ou seja, esse não é um Exato, fator diferenciador em lado nenhum do mundo, não é? Ou seja, exato. isto também tem a ver um bocadinho com a questão da formação e da associação que estavas a falar. É preciso criar elementos diferenciadores. Não, sem dúvida, e vai um bocadinho ao encontro da conversa que eu te estava a ter, que temos que ser criativos. Nós temos que aproveitar o potencial de cada região para podermos evoluir de uma forma inovadora. Se eu tenho cultura naquela região, se tenho monumentos, eu posso fazer um passeio cultural e depois terminar esse passeio cultural com uma bela prova de vinhos, explicando a região onde está inserida essa mesma cultura, não é? Esse monumento, ou a igreja, ou um convento, ou outro monumento qualquer. Eu posso, por exemplo, escolher ali as praias alentejanas, ou outras praias quaisquer que tenham ótimas ondas, não é? E vou fazer surf, e depois no final do dia é ótimo, um branco fresquinho, para poder fazer uma prova de vinhos num wine bar de praia, porque não, não é? Hoje em dia o vinho é uma coisa mais descontraída do que era, não é? Tu estás-nos a dizer que o enoturismo não acaba à porta da adega, ou seja, Não, há a não acaba possibilidade de de todo. cruzar com outros criadores de valor que estão à volta da adega, não é? Obviamente, obviamente. E hoje em dia, se vês bem, isso tem sido feito gradualmente, um pouco lentamente, mas a verdade é que o vinho já ganhou algum espaço à cerveja, não é? E depois também depende se tens que guiar, se não tens que guiar, aquelas coisas que a gente já Sim, sabe. sim, Mas claro. a O verdade consumo é que hoje moderado. em dia, não é? Pronto, mas a verdade é que hoje em dia olha, já se fazem cocktails de vinho do Porto, é ou não é? Fantásticos. Já se fazem outras bebidas, Pink também, agora estava-me a lembrar, mas também é com vinho do Porto, pronto. Mas depois discotecas também já vendem vinho a copo, que era uma coisa Sim, impensável há uns anos, vinho a copo, não é? É uma coisa que se banalizou e ainda sim. bem, e portanto o vinho hoje em dia está muito mais presente nas nossas vidas, e ganhou bastante espaço à cerveja, apesar de ser mais alcoólico, obviamente, mas na verdade ganhou. E portanto há várias áreas que se cruzam e que podem ser muito interessantes para a divulgação do vinho e para a experiência, porque na verdade o enoturismo é uma experiência relacionada com vinho, não é? Há uma questão que eu gostava de te dizer. A palavra turismo tem muito a ver, está desatualizada. Deixa-me dizer-te isto, está desatualizada. E eu vou-te explicar porquê. Porque a palavra turismo implica uma pernoita. Isto no conceito passado. Tu Uhum. és um turista quando pernoitas num sítio. Se tu não pernoitas neste sítio, não Daí os és, hotéis és de um turismo, não visitante. é? E os paradores de turismo. Pronto, mas a questão aqui é que as pessoas, eu acho que esse conceito, isso acontecia no passado, isto começou tudo no século XVIII, em que as pessoas viajavam e tinham que pernoitar em algum sítio, porque, quer dizer, não é como eu vou ali hoje a Paris, de avião, de manhã, Exatamente. vou almoçar e volto no dia a seguir, não é? Pronto, mas a verdade é que o conceito de turismo deveria ser renovado, porque eu não considero que faço menos turismo do que outra pessoa, só porque não, sei lá, imagina, eu hoje fui ao Douro, fazer um trabalho, neste caso, pronto, imagina, fui ao Douro, imagina que visitei uma quinta e que fiz no turismo, só que a pessoa que foi comigo ficou lá a dormir e eu vim para casa, mas fizemos os dois turismo, eu acho que fizemos, não é? Sim, sim, Mas sim, no sim, sim. conceito de turismo, é só a turista quem pernoita naquele sítio. Eu fui apenas uma visitante. E isso hoje em dia está completamente fora de moda. E o enoturismo, o conceito de enoturismo, também tem que ser renovado. Eu acho que para fazer enoturismo não tem que se pernoitar em lado nenhum. Estamos a falar de duas palavras, não é? Eno, que vem de vinho, não é? Enologia, e turismo, que vem de turismo. E, Está aqui portanto, no Instagram aí tem alguma serpentina a dizer se não pernoitar é um excursionista. Pois, as excursões ainda exato, mais, ainda outro pronto. conceito também que se está a perder. Mas se a Isso é quando Telvina quando pensar organizamos bem, um campeonato para ir provar uns vinhos aos vinhos verdes ou ao Dão, aí é que somos excursionistas.
temos a Pois é, caminhonete, assim, não é? eu acho que esses termos, obviamente, servem para tentar organizar também alguma coisa na nossa cabeça, mas eu acho que hoje em dia Exatamente. não tem nexo. E o enoturismo, para mim, é uma experiência e é, acima de tudo, as pessoas serem bem recebidas. Porque nós podemos ter um sítio fantástico e muito bem organizado e não ter um acolhimento fantástico, e podemos ir a uma adega pequenina e termos um acolhimento fabuloso, e aí eu acho que houve realmente uma verdadeira experiência de enoturismo. Eu, Podes-me sinceramente, dar, acho que as coisas deviam a nível ser... nacional até, mas podes-me dar do livro que fizeste e tudo, experiências que te tenham marcado no sentido de wow factor, dizer, pá, isto é uma boa experiência nossa turística. Sentiste isso quando provavelmente tinhas uma expectativa quando começaste o livro e no final chegas ao fim e dizes, epá, há aqui coisas que criam imenso valor para as empresas que os criaram. Ficaste com essa ideia em algum caso? Eu acho que isso depende das expectativas que as pessoas têm e do conhecimento que as pessoas têm. Eu posso dizer que, obviamente, se eu vou a uma Quinta Nova no Douro, a um Ciminta na Quinta do Bonfim, no Douro, sei lá, ao Alentejo, à Herdade da Malhadinha, enfim, são tudo propriedades e adegas que me dizem muito, porque eu também conheço, eu sou um enoturista mais sapiente, vá, se pudermos chamar assim, Esclarecida. porque mais esclarecida, exato, mais esclarecida, e portanto eu sei que, mas muitas vezes eu até apareço às vezes de surpresa e sou bem recebida, porque há muita gente, até mais novos, que não me conhecem, e portanto eu gosto de ver como é que a pessoa é bem recebida, e muitas vezes aconselho estes enoturismos para que a pessoa, amigos, e as pessoas dizem, tens razão, fantástico, estes ou outros que eu considero válidos, deito alguns exemplos, podia Sim, dar-te sim, muito sim. mais, Mas há mas bons também te vou... exemplos, isso é que é o importante perceber. Há bons exemplos. Não, é assim, eu acho que existem em Portugal exemplos que não ficam atrás em nenhum outro do mundo. E eu tenho a sorte, e tu sabes disso, todos nós viajamos imenso hoje em dia, e tenho a sorte de conhecer muitos enoturismos ao longo do mundo, quer dizer, não é? All over the world. Mas o que eu te queria dizer, e não queria deixar Até de em dizer, é, por países que nós exemplo, achávamos que não havia, não é? Tipo Bulgária. exato, lá perdidos no meio e que realmente Exatamente, exatamente. e acabaram por ser interessantes e fomos tão bem acolhidos, não é? Nestas viagens, e a Exatamente. pessoa fica... Agora, o que eu te queria dizer é que no meio desta não profissionalização do setor, às vezes até há produtores pequeninos que fazem um trabalho fantástico. E ainda já te contei essa história no outro dia. Por exemplo, uma das adegas que eu acho que funciona muito bem é na Bairrada. A Quinta das Bajeiras, vou-te dizer, é um bom exemplo, em que toda a família está envolvida no enoturismo, e quando tu lá vais, há sempre alguém da família para te receber. Tu és muito bem recebido. E eles não têm mais do que uma loja e uma pequena sala de eventos para fazer, às vezes, almoços e pequenos eventos que eles organizam. Portanto, é assim, não é preciso ter muita estrutura, não é preciso ter muito dinheiro, basta receber bem e Uhum. criar uma oferta de enoturismo que seja interessante, uma experiência vínica, onde se conte uma história, onde seja interessante, por exemplo, há muitos, agora já há também uma moda dos concertos nas adegas, Sim. ou basta uma pessoa tocar Lá está o violino, uma cruzamento da pessoa... oferta cultural para a criação de valor, que Exato, era o que estávamos a falar há pouco, não é? exato, Aqui há bocadinho que falei de monumentos, mas podia falar de música, ou podia sim, falar de sim, outra sim, questão sim. qualquer, não O é? Mongabyte no Instagram, também conheço por outro nome, pergunta: não faltam enoturismos de gama média? Eu penso que é exatamente o que tu acabaste de responder. A gama É, média, se calhar, é exatamente a oferta que nós chamaríamos padrão. exato, A visita, ser bem recebido, ter uma boa experiência que não precisa de ser hotel, quartos de 300 euros e amenities da Codali, não é? Diria eu. obviamente, Mas obviamente. que também terá público, mas que não será a tal gama média. Mas a gama média acaba, na minha perspectiva, acaba por existir naquilo que tu acabaste de dizer, que é saber receber, receber bem e receber com qualidade, não é? Claro, é assim, por exemplo, no meu livro, daqueles que para mim eram os melhores enoturismo, foi uma escolha editorial minha, ninguém pagou para lá estar, é uma escolha absolutamente assumida.
Eu tenho alguns enoturismos que são muito completos a nível de serviços, os que têm restaurantes, os que têm hotéis, os que têm provas e várias atividades relacionadas ou não com enoturismo. E depois tenho pequenas adegas, também tenho pequenas adegas, mas que eu acho que são fantásticas a receber. E só tem, se calhar, uma sala de provas ou então nem sequer a sala de eventos têm. Portanto, isso é Exato. tudo uma questão de saber receber bem. E quando a pessoa vai a uma adega e é bem recebida e sai de lá com o coração cheio, a alma cheia, porque teve uma visita fantástica, eu acho que realmente vale a pena ir a esses sítios e sejam eles de gama média ou como foi classificado ou de alta gama, não é? Pronto. Exatamente. Gama Ou baixa seja, não, voltando. gama baixa não, Não, não esses não há, vale a pena. gama baixa Para isso, não. para isso temos também alguma restauração e a não fazer um trabalho, e outros também, enfim. Eu se calhar terminaria indo ao princípio, que é à associação e ao trabalho a que vocês se propõem. Percebi que há uma vontade de profissionalização, não só entre setores de uma só organização, mas também dessas empresas quererem desenvolver o seu enoturismo em função do exterior. Mas eu se calhar terminava Exato. perguntando-te isso. Que objetivos têm e que foco é que querem no sentido da valorização do enoturismo em Portugal? Bem, nós, além da missão que achamos que é construir um setor a todos estes níveis que eu te falei inicialmente, Uhum. nós também vamos ter algumas questões práticas que vão ajudar os nossos associados. Então, duas delas que eu acho que eram duas lacunas importantes que têm que ser colmatadas é, por exemplo, nós vamos ter um gabinete de serviços que vamos ter consultores na área financeira, legal, tecnológica e de comunicação, porque há muitos produtores que não são profissionalizados e também não sabem como fazer. Portanto, quem for nosso associado vai ter a possibilidade de consultar gratuitamente a nossa associação, no sentido de perceber o que é que tem que fazer. A pessoa diz assim, olha, eu gostava de investir no enoturismo, e a gente pergunta o que é que quer fazer, não é? E depois direciona a pessoa para aquilo e para os passos que tem que fazer. Obviamente, depois se quiser pôr um projeto, obviamente isso é pago, porque É diferente, claro. nada se consegue gratuitamente. Mas, de qualquer das formas, todo o aconselhamento gratuito eu acho que é importante, porque inclusivamente já tivemos exemplos de fundos que vieram para determinados até mais para o Linhas de setor financiamento que não foram vitivinícola. usados. Exato, que não foram usados. Pronto, portanto, as pessoas às vezes perdem-se, não sabem. Portanto, vai ser um gabinete de serviços que nestas 4 áreas vai atuar e ajudar. E a outra coisa que eu acho que é importantíssima é uma bolsa de emprego em que vamos ter pessoas à procura, portanto, vamos ter oferta e procura de profissionais para tentar também perceber até que ponto eles estão profissionalizados e apostar na formação. Nós temos uma componente de formação neste momento muito básica. Vamos lançar até ao final do ano 2 workshops dados por 2 grandes profissionais do enoturismo em Portugal, que ainda não posso revelar, um no Porto e outro em Lisboa, e vamos, na verdade, tentar que a partir do próximo ano vamos tentar o nível 5, que é o técnico profissional, e depois, Uhum. quem sabe, fazer algumas parcerias com algumas universidades com quem já estamos em contacto para tentar eventualmente fazer o primeiro curso de enoturismo universitário do país. Uhum. Isso já Uhum. são sonhos, é um sonho que eu tenho, acho que era Mas importante. a fasquia está alta, não é? Eu acho que isso também é bom ser ambicioso para se poder trabalhar com vontade, não é? Eu digo isto porque eu dei há uns anos na Universidade Lusófona a primeira pós-graduação dedicada ao enoturismo. Na altura não existia nada. Quando eu fui convidada, eu julgava que já existia e depois, quando cheguei lá, fui eu que tive que desenhar o Tudo programa. zero. Portanto, tudo do zero. E foi uma coisa que me deu imenso trabalho e percebi que eu tinha aquilo para dar e vender e havia vários níveis e muitas lacunas, no sentido em que, assim, obviamente há muita gente a dedicar-se ao enoturismo, mas geralmente são professores de turismo com uma componente de enoturismo, estás a perceber? Claro. Ou Um são suplemento.
como suplemento. E eu gostava, na verdade, que houvesse um curso universitário que englobasse várias matérias ligadas ao vinho e ligadas ao turismo, mas que a sua principal atenção e foco fosse o enoturismo, que é uma coisa que não existe. Vamos sempre a reboque de outras coisas, Não, não é? Maria João, felicidades também para a Apeno e obrigado pelo convite. E também obrigado, um agradecimento à Não, Garrafeira. Como é que exato, se olha, eu chama? é que te agradeço o convite. Olha, é a Garrafeira VIP em Leiria. Opá, venham que é o máximo, porque Acabou por eles nos não ajudar conhecem de na lado viagem nenhum. do Douro para Lisboa, não é? Lá está. Exato, Muito exato. obrigado. Eu tinha-te dito que eventualmente ficaria no Porto. Olha, qual Porto? Tive a Nada, hoje em dia tudo possibilidade é possível. de Hoje em dia vir tudo é para possível. Para a Lisboa. semana, na terça-feira, o Bento Amaral e o António Graça vão falar sobre a origem das castas portuguesas, a origem genética e a origem histórica, o que vai ser muito interessante. Se calhar nem todas vêm do centro da Ásia Ocidental. Portanto, vai ser uma conversa muito interessante entre os dois durante continuamos a publicar as vossas fotografias que têm o hashtag PortoInhour. Mais uma vez, obrigado, até para a semana e Maria João, obrigado e continuação de boa viagem Obrigada. para Lisboa, então. Obrigado também. Obrigada. Adeus. Sempre, Fran. Obrigada, Obrigado. obrigada. Tchau.